Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de Direito Penal Parte Geral. Eu sou o professor Rigueto e agora nós vamos trabalhar com o tema concurso de pessoas. Lembre-se, na verdade, que nessa primeira parte do Direito Penal Parte Geral, nós vamos até o artigo 31, tratando dos concursos de pessoas e a teoria do crime. A partir do artigo 32, que faz parte do Direito Penal Parte Geral 2, você começa a estudar a teoria da pena e aí você começa a falar de concurso de crimes. O que é concurso? Concurso é quando as pessoas somam esforços. O concurso de pessoas. Quando você fala de concurso de crimes, é quando você tem somatória de ações, somatória de crimes. A gente comete 2, 3, 4 crimes, aqui 2, 3 ou 4 pessoas, 5 pessoas, 20 pessoas cometem crimes. Então, olha só, a infração penal, quando ela é realizada por 2 ou mais pessoas, elas concorrem para o evento. Todas querem, nesse primeiro momento, estarem ligadas ao resultado. Eu, você e mais 2, 3 estamos praticando uma conduta em concurso de pessoas. Isso é o concurso de pessoas. Está previsto no artigo 29, 30 e 31. E é isso que nós vamos abordar no decorrer das nossas aulas agora. Para que nós possamos agir em concurso de pessoas, nós precisamos preencher alguns requisitos. Então tome nota aí que eu vou contar para vocês quais são. Para que ocorra o concurso de agentes, são indispensáveis os seguintes requisitos. Primeiro requisito, pluralidade de condutas. Como tem 2 ou mais pessoas, cada um vai praticar uma conduta, uma pluralidade de condutas. Segunda possibilidade, segundo requisito, relevância causal de cada uma das ações. Não entendi, professor. Se eu tenho pluralidade de condutas, se eu tenho várias condutas, cada uma delas precisa ser relevante. Tem que ter uma relevância causal. Cada uma delas tem que ter a sua importância para justamente a prática daquele delito. Terceiro requisito que cai muito em prova de concurso. Se escreve L-I-A-M-E. Liame subjetivo entre os agentes. Professor, o que é isso? Liame subjetivo entre os agentes. Eu, você, ela, nós estaremos, na verdade, tudo ligado aqui dentro. Nós estamos ligados na memória. Isso é liame subjetivo. É estar, na verdade, amarrados no pensamento. Nós estamos amarrados no pensamento, nós estamos, na verdade, amarrados nessa ideia. Nós vamos cada um praticar uma conduta, cada conduta que será praticada terá sua relevância, certo? Haverá uma ligação subjetiva entre nós em pensamento, aquela história de o olhar já vai dizer para nós. E tem que haver, no final, o último requisito, uma identidade de fato. Ou seja, nós temos que ter um propósito. Vamos assaltar um banco? Eu, você, o João, a Maria e o Renato. Eu, o João, a Maria e o Renato vamos assaltar um banco. Nós estamos em identidade de propósito. Todos querem assaltar o banco. Todos, na verdade, têm um liame subjetivo. Todos estão ligados emocionalmente e psiquicamente na prática daquele crime. Há uma relevância causal em cada conduta, porque um vai dirigir, o outro vai estourar a porta, o outro vai ajudar a abrir o cofre, o outro vai pegar o dinheiro e assim por diante. Então, há uma pluralidade de condutas. Estes são os requisitos do concurso de agentes. E nessa estrutura do concurso de agentes, essa nossa primeira aula é mais introdutória, ela é mais conceitual, surge a figura de alguns termos, de alguns conceitos, de algumas categorias aqui no direito. A categoria da autoria, da coautoria e do partícipe. Professor, o que é autoria? É aquele que pratica pessoalmente e diretamente a figura delituosa. Aquele que pratica pessoalmente e diretamente o crime. Tá, professor, mas aí nós temos algumas divisões? Temos. Anote aí. Além da autoria, que é aquele que pratica pessoalmente e diretamente a figura do crime, nós temos a chamada autoria mediata. A autoria imediata é aquele que serve, é quem se serve de outrem como instrumento. Acontece muito a autoria imediata quando o adulto
usa de um menor para a prática de crimes. Por quê? Porque o menor é inimputável. Embora ele responda pelo ECA, a sanção dele é muito mais leve, tanto é que ele nem recebe pena. Lembra? Isso é autoria imediata. Eu estou usando de alguém para a prática da conduta. O que é uma autoria colateral? Outro conceito importante, autoria colateral. Quando mais de uma pessoa pratica o mesmo crime, ignorando a participação da outra. Nós vimos isso, na maioria das vezes, na chamada autoria colateral, nas causas independentes, né? Pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Geralmente na concomitante, onde a perícia não consegue, às vezes, aferir quem deu causa à morte. A princípio, fui eu e você. Estamos em autoria colateral. Eu não sabia da tua existência, não sabia da minha, mas nós conseguimos chegar num único propósito. Tá? Temos ainda a autoria intelectual, né? É o chefe da quadrilha, né? É aquele que tem a criatividade. Quem já assistiu ao seriado do Netflix, A Casa de Papel, né? Nós temos aí o professor, né? Seria o autor intelectual do crime, e tantos outros filmes, né, que a gente consegue entender, né, a dinâmica do autor intelectual. Autoria intelectual, autoria colateral, autoria imediata, só o termo autoria, que é aquele que pratica direto e pessoalmente o crime em si, certo? E fechou. E depois surge, no direito penal, o conceito de coautoria. Professor, o que é o coautor? Hoje o coautor não tem mais hífen, antigamente era co-autoria, agora é tudo junto. É aquele que colabora participando dos atos da execução, divide o trabalho. Na legislação brasileira, pessoal, não há, certo, uma separação legal entre autor e coautor. Tá? Em outros países você vai encontrar o autor está lá em cima, o coautor está aqui embaixo, o partícipe está lá embaixo. No Brasil não. No Brasil, autor e coautor têm a mesma importância, porque nós dividimos trabalhos. Tanto é que tem horas que eu sou autor e você é o coautor, tem horas que nós nos confundimos na prática e quem olha nós praticando o crime pensa que você é o autor e eu sou o coautor, porque o coautor é o que divide o trabalho com o autor. O coautor é aquele que faz, na verdade, os atos de execução junto com o autor. Então, para o direito penal brasileiro, não faz distinção entre, na verdade, a autoria e a coautoria. Como também não faz distinção entre autoria imediata, autoria colateral, autoria intelectual. Para o direito penal, a autoria é uma coisa, coautoria está na mesma linha, só vai ter distinção lá atrás com a figura do partícipe. Ok? Quem é o partícipe? O partícipe é aquele que colabora apenas instigando, induzindo ou auxiliando na realização, né, de uma conduta punível. Ele não pratica a ação principal, mas ele pratica uma atividade secundária que contribui, estimula, favorece a execução da conduta proibida. Se nós pararmos para pensar aqui, tecnicamente, nós poderíamos dizer assim: eu, João e Marcos, vamos assaltar um posto de gasolina. Eu permaneço no volante, eu vou dirigir. João e Marcos vão entrar na loja de conveniência e vão assaltar a loja de conveniência. João e Marcos atuam como uma figura de autor e coautor, às vezes se confundindo, autor e coautor, autor e coautor. Eu sou o partícipe. Eu não participei da atividade primária dos atos de execução, mas eu pratiquei uma atividade secundária que contribui com a ação principal, sem a qual, já imaginou se o João e o Marcos saem da loja de conveniência e não me encontram no carro? Porque eu fui dar uma volta? Eu furei com eles? Quer dizer, eu sou o partícipe e eu teria daí uma participação um pouquinho menor do que o autor e o coautor, tá? E para fechar a nossa temática aqui, depois nós voltamos na próxima aula com um complemento do 29, 30 e 31, eu quero que vocês anotem também o seguinte: concurso em crime omissivo. A doutrina pergunta, certo? Os concursos perguntam se é possível concurso de pessoas em crimes omissivos. Entende-se possível quando por exemplo, o caixa deixa o cofre aberto para facilitar o furto, sendo considerado um partícipe com a sua ação omissiva. Então, assim, o que seria um crime omissivo, né? Há a possibilidade de concurso de pessoas no crime omissivo? Sim. Eu sou o caixa do estabelecimento, eu vou deixar a porta aberta, eu vou praticar uma omissão, eu não vou fechar, eu não vou agir, eu vou agir por omissão, e você vem e pratica a conduta. Se ficar provado que houve concurso de pessoas, houve concurso de maneira omissiva. Eu permiti que
que facilitei a tua vida na prática do furto, tá? E aí, então, para a gente só encerrar essa temática aqui, eu quero só fazer a leitura, tá, do caput do artigo 29 e depois, na próxima aula, a gente volta analisando o artigo 29 para vocês poderem entender exatamente como é que funciona o concurso de crimes. Olha só, artigo 29 diz assim: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Em outras palavras, quem de qualquer modo concorre para a prática do crime, responde nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Se eu e você praticarmos qualquer conduta, se nós concorrermos, quem? Autor, coautor, partícipe, quem? De qualquer modo, um dirigindo, outro entrando na loja de conveniência, não interessa. Quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, ou seja, soma esforços para a prática de um crime, vai receber a pena correspondente a esse crime na medida da sua culpabilidade. Vamos voltar ao exemplo, eu, João e o Marcos? Eu fiquei no carro. O João e o Marcos foram assaltar a loja de conveniência, mas o Marcos foi extremamente violento. O Marcos usou arma de fogo, bateu no frentista, no caixa. O João já ficou meio assustado com a atitude do Marcos. Nós três vamos responder igual, pelos mesmos crimes. Inclusive, eu vou responder pelo emprego da arma do Marcos. O João vai responder pelo emprego da arma do Marcos. Porque quem, de qualquer maneira, concorrer para a prática do crime responde nas penas a ele cominadas, só que daí na medida de sua culpabilidade. Então o Marcos vai pegar uma pena maior, o João um pouquinho menor, eu um pouquinho menor. Porque o grau de discernimento das pessoas vai diminuindo no exemplo que eu estou trabalhando com vocês. Perfeito? Vamos, na verdade, adiante, na próxima aula, tratar exatamente do artigo 29, seus parágrafos, evoluindo 29, 30, 31, com a temática concurso de pessoas. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.